A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos colocar de pé, fazemos uma oração para darmos início ao culto desta noite, nosso curso de ensino da palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por estarmos na tua casa nessa noite. Deus, a tua igreja está reunida, Senhor, nós viemos aqui para aprender da tua palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que os nossos corações sejam abertos para receber o que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa agir com liberdade em nosso meio. Receba o meu louvor, receba o louvor e a adoração da tua igreja, Pai, é o que nós te pedimos. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Vamos cantar alguns hinos da harpa cristã. O hino de número 447. Não tem ninguém lá não, ainda não. 447. Tem harpa aí, meus irmãos, por aí afora. É. Ah, tá. Nasceste de novo, andas já com Deus, pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoa no teu coração. Foste batizado como foi Jesus. Segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vives já com Deus. Marchas para a glória, andas para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que ao ver teu vestido, clara é tua luz. Canta com gemidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Glória a Jesus. Aleluia. 396. Que grande amor, o amor de Deus. Os irmãos acharam 396? Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par.
Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, de um valor imenso, inaudito, dando-nos o Filho seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste e perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou, o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo, atinge a mim. Foi quem perdoou os pecadores, rogos atendeu de malfeitores, quem sarou os pobres sofredores, esse imenso amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Aleluia! Esse amor que nos salvou, que nos alcançou. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui, adorando este Deus. 147. Eu quero ser, sim, ó meu Senhor, eu quero seguir-te, ó Deus de amor. Aleluia! Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu
meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Aleluia, glória a Jesus. Que nós possamos sempre seguir a este Deus de amor. Aleluia. Vamos, Sérgio, fazendo a leitura introdutória. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer a leitura que se encontra lá em Salmo 62. Vamos fazer até a leitura, até o versículo 12. Vamos fazer uma leitura responsiva. Salmo 62, do 1 ao 12. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Até quando maquinareis um mal contra um homem e sereis mortos, todos vós? Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. Ó minha alma, espera somente em Deus, para que dele venha a minha esperança. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, cada retribuis segundo as suas obras. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos mais uma vez aqui diante do Senhor, ó Pai, nesse culto de terça-feira, um culto de estudo, ó Pai, da Tua Palavra.
Que o Senhor venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, abrir os nossos corações, as nossas mentes, que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, ó Pai. Aprendermos e praticarmos a Tua palavra. É o que nós oramos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Jesus. O nosso Deus, Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ao único, vamos cantar este louvor, ao único que é digno de receber. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia, glória a Deus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti, Senhor. Aleluia. Pastor Júlio. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Que alegria, né, irmãos? Estamos aqui reunidos nessa terça-feira para aprendermos juntos, meditarmos na palavra do Senhor. E Deus, Ele muda planos, né? Ele muda. Os planos do Senhor, eles são infinitamente incomparáveis. Eu achei que hoje eu não estaria aqui, que eu iria viajar, e iria mesmo, mas Deus, Ele muda tudo, e aí no decorrer do tempo a gente vai entendendo o porquê que as coisas acontecem. Nós não podemos nos afligir, é esperar e aguardar, porque Deus, Ele faz o melhor por nós e para nós. Glória a Deus. Irmãos, eu quero meditar com toda a igreja, com os irmãos e amigos que adoram a Deus conosco também, através do canal da ADI no YouTube.
na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, especificamente. Nós vamos do versículo 1 até o versículo de número 14. Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 14. A palavra de Deus diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, injustiça, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo à igreja em Roma, e como nós já, desde o princípio desse estudo, já temos falado, havia naquela igreja, aquela igreja eram membros de um corpo de Cristo. Só que alguns vinham do judaísmo e outros eram gentios. A partir do momento que se entregam a Cristo pela fé, igreja. Mas acontece que tinham correntes diferentes. E os judaizantes, aqueles que vieram do judaísmo, né, até pela fé que eles tinham, né, e da forma como eles serviam, eles tinham algumas questões que eles levantavam e que eles polemizavam, mas eram igreja. E o apóstolo Paulo traz aqui, nessa carta, o direcionamento, traz aqui a orientação da parte de Deus para aquela igreja que estava ali em Roma e que está aqui em Interlagos hoje à noite, meditando nessa palavra. É a mesma. Amém, igreja? Irmãos, voltando um pouquinho, quando nós olhamos lá no capítulo, do capítulo 1 até o capítulo 5, entramos no 6º capítulo, lá o apóstolo Paulo, ele falando para a igreja em Roma, ele fala muito claramente sobre o pecado, a depravação da humanidade e as consequências dessa depravação. E ele também fala sobre salvação, sobre justificação.
né? A partir desse momento, especificamente do capítulo 6 aqui, ele vai falar sobre a vida do crente, a vida daquele que serve a Jesus, que entrega a sua vida a Jesus, a partir do momento que está em Jesus. E é sobre isso que nós vamos meditar aqui. E eu escrevi para mim hoje aqui, meditando nessa palavra. Isso aqui a gente ouve num tanto de lugar, mas hoje é diferente. Eu vou falar o que verdadeiramente foi dito para mim. Eu saí de casa hoje falando para mim mesmo isso. Eu escrevi aqui. O que é realmente importante em nossas vidas? É disso que vai tratar o capítulo 6 aqui, pelo menos nesse primeiro momento. O que é realmente importante em nossas vidas? Fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, que gerou em nosso coração pecador fé, e mediante o seu Espírito, nós aceitamos a Jesus como Senhor das nossas vidas. Nós nos arrependemos, reconhecemos e fomos perdoados. Essa é a igreja. E a partir desse momento, o que realmente é mais importante na minha vida? Tudo é importante, algumas coisas são importantes. Agora, o que é prioridade? O que verdadeiramente faz a diferença? É o mais importante nas nossas vidas como igreja. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O nosso reino, ele é celestial. Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos aqui num tempo de preparação. É um tempo muito breve que nós estaremos aqui, mas o nosso alvo é a eternidade com Cristo, é a salvação. Partindo disso, o que verdadeiramente é mais importante para a minha vida? Onde eu tenho colocado o meu coração? E a gente vai falar de coração aqui. E o apóstolo Paulo, ele começa aqui no capítulo 6, a partir desse momento que ele fala com os romanos sobre depravação, sobre salvação, ele faz uma pergunta. Eu não vou entrar muito no mérito de retórica aqui, não. Ele faz algumas perguntas. E a primeira pergunta que ele faz aqui é a seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Isso é uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Havia um questionamento na igreja em Roma, por parte da igreja que tinha todo o ensinamento no judaísmo, que naquela época, na época de Paulo, né? Na época de Paulo, eles tinham a certeza, inclusive tem um ditado, eu não vou entrar nesses méritos aqui, lá nessa época, inclusive está escrito, tem aquele livro lá, Mishnah, tem lá 2 pontos, alguma coisa, eu olhei isso, que traz esse ditado, que a lei, pela lei, onde a lei, quanto mais a lei abundasse, mais perdão haveria. Só que a lei, nós já meditamos aqui, espiritualmente boa, porque foi dada por Deus. Só que com a lei vem também o quê? O crescimento do pecado. Mas por que, se a lei era perfeita, boa, se era espírito, se era espiritual, foi dada a Deus por Moisés, por que abunda o pecado? Porque eles não tinham uma regra de fé para que pudessem se conduzir. A partir do momento que chega a lei, o pecado que até então não estava exposto, ele cresce. E ele cresce por quê? Porque eles não obedecem à lei.
Agora, obedecer à lei não como uma norma, não como uma doutrina de homem. Por isso que fala sobre letra. A letra é a doutrina, a letra é a lei. Eles estavam preocupados com a lei como uma regra a ser seguida e as obras que se fizessem através daquilo que estava escrito ali é que prevalecia. Só que, como é espírito, a palavra de Deus diz o seguinte, olha, que não era uma questão de norma, não era uma questão de cumprir obrigação, é uma questão de fé. Aquele que obedecia, que meditava, entendia e obedecia, ele vivia segundo os padrões que Deus havia estabelecido para o povo. Só que a partir de Jesus, em Jesus, tudo isso muda, tudo se faz novo. Nós vamos entrar aqui. Então era esse o ambiente quando Paulo faz essa pergunta aqui, olha, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E ele continua, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? O apóstolo Paulo falando para a igreja que estava em Jesus, mas que ainda tinha comportamentos, pensamentos que estavam de acordo com a lei mosaica. E que ali eles confrontavam a palavra de Deus. E quando existe confronto, quando existe questionamentos em relação à veracidade da palavra de Deus, o que isso faz? O que isso gera dentro da igreja? Divisão. Isso gera divisão. E o apóstolo Paulo, ele traz essa orientação da parte de Deus. Absolutamente, de modo nenhum. Nós vamos permanecer no pecado. O que ele quer dizer permanecer com o pecado? De modo algum nós vamos permanecer na lei, porque na lei superabundou o pecado, por causa disso que nós trouxemos aqui. Ele fala absolutamente, tudo se fez novo. Hoje nós vivemos em Jesus, por Jesus e através de Jesus. E onde Jesus está, onde Jesus entra, onde Jesus chega, ali não há mais pecado. Não existe mais pecado. Nós vivemos pela graça, através da graça, ou seja, Deus envia seu Filho Jesus, esse favor imerecido, a graça que nos é dada por Deus, que a salvação, ela nos é dada em Jesus. Tem um louvor que a gente canta na harpa, que deixa muito claro isso. A graça é Jesus. A salvação é Jesus. A graça e o favor imerecido é Jesus. Nós não merecíamos, mas ele se faz homem e leva sobre ele lá na cruz o pecado da humanidade que não merecia, entregue às trevas, entregue a Satanás, condenada à eternidade de pecado ao inferno. Mas ele se faz homem, a graça de Deus revelada, Jesus. E a partir daquele momento, existia uma luta. Existia não, existe. Desde então, desde sempre. O pecado, Jesus vem através dessa graça que é Jesus. E onde ela chega, ela é muito mais abundante do que o pecado. Por quê? Quem tem mais poder, irmãos? Jesus ou Satanás? Então não tem nem discussão. Onde Jesus chega, o poder de Deus, ele prevalece. E o pecado é hoje assim, desde sempre foi assim, mas hoje é assim. Quando nos entregamos a Jesus, quando nos rendemos a essa graça, a esse favor imerecido, quando somos alcançados pela justiça de Deus, que senta lá no tribunal lá e é sentenciado à morte no seu lugar, o Cordeiro perfeito,
e leva sobre ele o meu pecado, o seu pecado, transgressores, e morre, e entrega a vida dele para que nós tenhamos vida. A partir dali, a luta fica travada. De um lado, pecado. O pecado como o nosso inimigo, que investe durante todo o tempo, todas as suas forças, para tentar nos invadir. O pecado vem de fora, amém, irmão? Ele vem de fora. Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, dentro de você, quem que habita? O Espírito Santo, que é Deus. E aí vem aquele exército invasor que está do lado de fora, a parte externa, e ele tenta de todas as formas entrar, e está travado o combate. O pecado que está fora, né? A carne, o corpo do pecado, e dentro o Espírito Santo de Deus, que habita em você, que habita em nós, quando nos entregamos, quando nos rendemos a Jesus. Lá na igreja de Roma era assim, a igreja que se entrega a Jesus, na igreja o poder do Espírito Santo de Deus, que guia a igreja do Senhor, e do lado de fora, o pecado, o inimigo, aquele exército espiritual do mal, que tenta de todas as formas encontrar uma brecha para poder entrar. Quando quem? Quando a igreja dá o quê? Legalidade. Um dia desse eu estava ouvindo isso. Eu falei, a gente sabe disso. Só que a gente às vezes está tão voltado para outras coisas que esquece de coisas simples. E aí, em meio a uma determinada conversa, e não fui eu que falei não, eu ouvi isso. Em meio àquela determinada conversa, uma conversa, e falando assim, agora, fulano serve a Jesus, antes não servia, agora serve a Jesus, agora é assim, agora está nos caminhos, agora faz a vontade de Deus. Mas eu conheci você no pai, eu lembro como é que ele era antes, ele gostava disso, ele fazia disso, ele era desse jeito, ele fazia aquilo. Aí a pessoa falou assim, mas vamos esquecer isso, que nós não vamos ficar trazendo à memória aquilo que já foi esquecido pela parte de Deus. Eu não vou ficar dando legalidade a Satanás na minha vida. Eu não vou ficar dando legalidade para o inimigo da minha vida. Dos teus pecados, eu jamais, eu não me lembro. Agora vai ficar o cidadão, lembra aquela época lá, irmão? Já fiz isso, já fiz aquilo, eu era desse jeito. Irmão, Jesus já te perdoou, não é isso? Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Mas aí, eu esqueço isso, aí eu dou legalidade para o capeta. Eu fico lembrando de coisas que Deus ele já não se lembra mais. Verdadeiramente eu entreguei a minha vida a Jesus? Então esquece, irmão. Eu bebia, olha só, olha o tempo do verbo. Bebi, eu fumava, eu me prostituía, eu furtava, eu fazia, ia, era, passou, não é mais. Hoje eu sirvo a Jesus. E esse era o povo, essa igreja, parte que veio do judaísmo, parte que veio dentre os gentios, mas hoje é um povo, já não há mais grego nem cita, já não há mais gentio e já não há mais judeu, já não tem mais judeu e já não tem mais grego. Grego e gentio é a mesma coisa na Bíblia aqui, no Novo Testamento. Hoje existe um povo, e quem é esse povo? É o povo que rendeu-se, se entregou a Jesus, e esse povo, se ficar firme na presença do Senhor, sabe o que vai acontecer com esse povo, irmão? Porque é a promessa de Deus, ele vai morar no céu. Ele vai morar no céu. Então uma palavra que ficou para mim, e eu quero compartilhar com você agora, irmão, não dê legalidade a Satanás na tua vida. Deus, ele não se lembra mais dos teus pecados. Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Não, o que passou, passou não, hein? Enfiei debaixo do papel não, embaixo do tapete para esconder, porque ninguém esconde nada de Deus. Todas as coisas estão claras, nuas e patentes ante os olhos daquele com quem todos nós, igreja do Senhor, havemos de tratar. Lá em Hebreus,
A palavra é clara. Então não pense que vai ficar escondidinho, não. Tira debaixo do tapete e resolve a situação. Não deixa para daqui a pouco. Sabe por quê? Porque ele já não se lembra mais. Isso aconteceu em Roma. O apóstolo Paulo traz essa palavra da parte de Deus para aquela igreja e para nós hoje aqui, porque a palavra é a mesma. Então, irmãos, quanto mais abundava o pecado, muito mais abundava a graça de Deus, o favor imerecido, a salvação, muito mais, incomparavelmente mais, abundava a graça de Deus. Onde abundou o pecado, ou seja, não compara a graça de Deus, o favor imerecido. Sabe por quê? Porque a Deus, em Jesus, por Deus, foi dado e é dado todo, não tem 99%, todo o poder nos céus, na terra e lá debaixo da terra. Não tem dimensão. O poder de Deus, ele é todo. Nada se compara ao poder de Deus em Jesus. Essa trindade augusta, eterna, celestial. E o apóstolo Paulo continua falando com os nossos irmãos. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Só que nós não fomos batizados só na morte, tem mais. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha agora, irmãos. Ele fala assim, olha, porque se fomos sepultados, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, o Adão, o pecador, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu, o pecado, quem morreu, o velho homem, está declarado inocente, foi inocentado lá na cruz do Calvário. Jesus, ele senta naquela cadeira como réu confesso, e ele não devia nada, e ele leva sobre ele o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade toda, desde Adão, ele leva sobre ele. E ali, quando ele leva sobre ele o meu e o seu pecado, quando nós nos entregamos a ele, reconhecemos o nosso pecado e nos entregamos a ele, olha, Senhor, quem merecia era eu. Sou eu quem mereço. Eu sou o transgressor. Eu desobedeci. Eu não tenho direito. Eu sou pobre, miserável. Eu sou completamente cego, surdo. Foi o Senhor, pela sua misericórdia, quem me criou. Lá no ventre da minha mãe, a tua palavra diz, olha, que o Senhor me entreteceu. Eu só estou aqui hoje porque foi o Senhor quem quis. Foi o Senhor quem designou lá na eternidade. E eu vou te contar um segredo. Você não está aqui por acaso. Deu sorte. Deu na hora lá, esqueceu. Não tomou o remédio. Bobagem sua. Quem está aqui é porque é plano de Deus. Mesmo que não fosse de papai e mamãe. Mas quando Deus ordena, acontece. E quando eu reconheço, eu sou justificado, eu sou declarado inocente.
Porque Jesus sentou na cadeira do réu, no meu lugar. Ele se faz justiça minha, justiça nossa. E através dele, eu e você, por ele, porque ele se entregou no meu e no seu lugar, você pode dizer assim: olha, eu sou livre. Eu sou livre, não porque eu possa, não porque eu tenha condição, não porque eu merecia, mas porque Deus me amou de tal maneira que Ele se fez homem, sentou na cadeira do réu, morreu aquela morte maldita, obedeceu à vontade do Pai, e Ele falou: olha, se você crê, se você se entregar, e se você verdadeiramente fizer a minha vontade, você vai ter vida. E você vai ter vida com abundância. Eu não só me entreguei por você, mas eu já preparei para você a morada. Não pense você que isso que você vive aqui hoje é tudo. Não, a Bíblia diz que nós recebemos do Senhor o penhor do Espírito. Uma pequena parte da glória de Deus, pelo Espírito Santo que habita em você. Você imagina como é que vai ser no céu? E o apóstolo Paulo fala: onde abundou o pecado, eu digo para você que superabundou a minha graça. Satanás não tem poder sobre aquele que se entregou a mim. Pecou, reconheceu, se rendeu, reconheceu. Hoje quem habita sou eu. E a graça superabundou. Agora, para que nós vivamos essa dimensão da graça de Deus, é necessário o batismo. E o batismo aqui, irmãos, tem o batismo nas águas, que é isso que ele está falando aqui. E essa simbologia, essa analogia que o apóstolo Paulo faz do batismo com morte, ressurreição e vida é linda. Porque nós aprendemos, lembra do discipulado? Que nós aprendemos que o batismo, ele é uma experiência necessária para aquele que verdadeiramente morre para o mundo e agora entrega a sua vida para Cristo. Por quê? Porque batismo, lembra lá do discipulado? Do grego, imergido na água, sepultado para o mundo, morreu para o mundo. Por que morreu para o mundo? Porque agora já não vivo mais eu, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu não tenho prazer na carne, o meu prazer é servir a Jesus, porque eu quero servi-lo, porque Ele me amou primeiro, e eu vou morar no céu com Jesus, quando Ele me chamar, ou quando a igreja for arrebatada. Enquanto eu morri, o batismo falou: olha, você está morto para o mundo, simboliza isso. Mas é muito mais do que isso. Morrer para o mundo é lindo, é tudo, mas Ele fala: olha, quando você é imergido naquela água, significa o seguinte, que assim como eu morri, você morreu em mim. Você morreu em mim. Você está unido comigo na morte. Eita glória! Quando a gente fala morrer para o mundo, agora vamos trazer mais isso mais para a nossa realidade. Quando eu morri para o mundo, significa o seguinte: eu morri para o mundo sim, mas sabe por que eu morri para o mundo? Porque hoje quem vive em mim é em Cristo, e como Cristo vive em mim, assim como Ele morreu, eu também morri, só que eu morri para o mundo, porque agora eu vivo em Cristo, por Cristo, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E assim como Ele morreu, e eu morri nele, por Ele, para a honra e glória dEle, Ele ressuscitou. E como Ele ressuscitou as primícias, eu também ressuscitarei nele, com Ele, para a honra e glória do nome dEle. E quando eu ressuscitar, eu estarei com Ele, lá na glória eterna, no lugar preparado por Ele. Irmãos, entende o significado do batismo?
Esse é o batismo. Eu estou morto em Cristo, mas eu estou vivo para servi-lo em espírito e em verdade. O batismo não quer dizer que você está salvo. É uma experiência que é necessário ter, porque eu estou declarando, estou morto. Mas eu estou morto para o mundo, assim como Jesus. Mas eu estou vivo, assim como Jesus está vivo, porque Ele é Espírito, porque já não vivo eu. Quem vive em mim é o Espírito Santo de Deus, porque eu não tenho mais lugar aqui nessa terra. Aqui nessa terra é tempo de passagem. O que eu fizer aqui, eu tenho que fazer pensando no céu. Por isso que eu perguntei no início, irmão, o que de mais importante tem aqui para você? O que eu faço nessa terra não é pensando na terra, é com o meu coração lá no céu. Isso que tem que estar no meu coração. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é do teu coração que procede a fonte da vida. É do coração que procede a fonte da vida. E onde é que está o meu coração? Onde está o meu coração? E quando eu entendo isso, fica diferente. Fica muito diferente. E o apóstolo Paulo, ele continua falando aqui, irmãos. O versículo 7, porquanto quem morreu, ou seja, quem morreu para o mundo, para o pecado, está justificado do pecado. Quem morreu para o mundo está inocentado, declarado inocente por Deus, em Cristo Jesus, porque quem habita nele é o Espírito Santo de Deus. E ele fala, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se já morremos com Cristo, olha o batismo. Quando morremos para o mundo, nós morremos com Cristo. Nós morremos com Cristo. Cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Quem está em Cristo, eita, glória ao nome de Jesus. Quem está em Cristo, a morte, o inimigo. Quem está em Cristo, a morte não tem domínio sobre ele. Porque quando um crente, ele é chamado, quando um crente, esse corpo de pecado, quando tem separação, quando tem morte, aquilo que vive, que é o Espírito, estará eternamente com Cristo. Satanás não tem poder sobre a sua vida, sobre o seu espírito, porque a nossa preocupação não é com o corpo, não. A nossa preocupação é com o espírito, porque o que vive é o espírito. Agora esse corpo de pecado será transformado, glorificado. Naquele dia, alma, espírito, corpo transformados estarão eternamente com Cristo na glória. Então eu tenho que ter muito cuidado com o que eu faço por meio do meu corpo hoje aqui. O apóstolo Paulo fala. E ele continua falando, assim também, vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí é uma pergunta que eu preciso fazer para mim. Eu verdadeiramente estou morto para o mundo e vivo em Cristo Jesus? E o apóstolo Paulo continua falando, olha, não reine, que não seja o Senhor da sua vida. Portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não dê legalidade a Satanás na tua vida.
Não deixe o pecado ser o senhor da sua vida. E eu fiquei pensando nisso. Mais forte do que falar isso no nosso coração não existe. O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Consagro, jejuo, oração, escola bíblica dominical, palavra. Estou atuante na igreja, mas o corpo é meu, eu vou meter um fio dental, eu vou fazer exposição da figura, porque o corpo é meu e ninguém tem nada com isso. Só Jesus, só Ele, só e mais ninguém tem nada com isso. O corpo é meu, faço com ele o que eu quiser. Faça isso e uma boa passagem para o quinto dos infernos, porque é isso que a palavra de Deus está falando aqui. Não sou eu que estou dizendo. Cuidado, você não tem nada. Quem falou que o corpo é seu é mentiroso. A Bíblia está dizendo que o corpo é templo do Espírito, decência e ordem. Até onde que eu vou? Até onde vai a minha decência. Até onde vai a minha decência? Onde vai a sua decência? É aí que vai. É aí que vai. Não precisa de ninguém falar, o Espírito Santo fala. E ele continua dizendo, olha, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, de injustiça, dando legalidade ao pecado. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos. E os vossos, olha isso, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, retidão, obediência. Eu já falei isso aqui, eu vivi isso, porque Deus é misericordioso. Foi eu com minha bicicletinha, eu já tive uma bicicleta uma vez, irmão. Vou eu na minha bicicleta, eu falei, vou andar de bicicleta. Comprei a bicicleta e vou eu de bicicleta. E aí, professor da escola bíblica dominical, presbítero na casa do Senhor, bênção de Deus, oportunidade para pregar, e estou eu lá, entendeu? Aí peguei a minha bicicletinha, sunguinha, e vou eu para a praia, né? E vou eu, né, pela praia. Eu falei, agora eu vou voltar por dentro, que eu só passo de carro, eu nunca vejo nada, eu não conheço quem dirige, só dirige, você tem que andar a pé, senão você não conhece o lugar, não. Você vai fazer uma viagem, encosta o carrinho e vai embora a pé, porque senão você não conhece nada. E aí vou eu. Quando eu cheguei no determinado lugar, minha bermudinha enrolada lá no guidão da bicicleta, não podia estar de bem. Oh, Jesus! Mas Jesus é bom, eu tinha que viver aquilo para deixar de me achar, para entender. Não estou aqui julgando ninguém, não, hein? Porque o justo juiz é a palavra. E aí o que acontece? Quando eu estou chegando num lugar que eu vi uma árvore, eu falei, vou parar e vou vestir minha bermuda aqui, está tranquilo. Na hora que eu encostei a bicicleta, o irmão Júlio, a paz do Senhor. Eu falei, eita Jesus, o que essa mulher está fazendo aqui, pai? Lugar longe desse. E eu olhando para ela, você não está lembrando de mim, não, irmã? E eu falei, estou, irmã, você é o meu professor da escola bíblica dominical, meu irmão. Eu falei, é mesmo, eu sei. E o menininho com ela, o filhinho dela. Eu falei, meu Deus, vai embora logo, leva essa mulher daqui. Isso é o Espírito Santo de Deus que é misericordioso, constrangendo. A vergonha. O que tinha de mais? Para alguns talvez nada, mas Jesus é bom. E aí e aquela conversa que não demorou, e eu achava que aquilo estava demorando muito, e o menino, vamos embora, você não está vendo que eu estou conversando com o presbítero da casa do Senhor? Eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei quietinho. Ela falou, irmão, achei que você morava lá na Praia da Costa. Não, mas eu moro aqui pertinho mesmo, tipo assim, vai embora. E ela demorando, querendo conversar comigo. E eu sentado na bicicleta. E eu sentado ali em cima daquela bicicleta ali. Quando ela foi embora, eu falei, Jesus, misericórdia, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas me perdoa. Me perdoa, eu te louvo. Eu te agradeço porque tu és misericordioso. Muito obrigado, Senhor. Vesti a bicicleta, irmão, vesti a bermuda e subindo, que a bicicleta, nunca mais, eu nem andar de bicicleta, não andei, tanta vergonha que eu fiquei.
Sim, os irmãos entendem o que eu quero dizer? O Espírito Santo nos constrange. Irmão, se tiver fazendo exposição da figura, cuidado com o que está falando e está achando que está tudo bem, algo muito sério está acontecendo. Algo de muito sério está acontecendo. Para a tristeza do Espírito Santo de Deus. Porque quando eu peco, eu estou pecando contra o Espírito Santo. Não é meu corpo. Não é meu corpo. Ah, o corpo é meu, aham. Né? O pessoal fica com raiva quando eu falo assim, o corpo é seu? Então tá bom. Está tudo lindo, saradão, está tudo maravilhoso. Aí Jesus vai lá naquela artéria cerebral e faz assim, dá uma voltinha. O que acontece, irmão? Desespero total. Lindo, belo e formoso. Se operar, e se não operar? Morre também. E agora, irmão? Não é seu? Não é tudo seu? Deus faz ou não faz, irmão? Faz, irmão. Sabe por que ele faz? Porque ele é maravilhoso. Então não vamos brincar com Deus, não, porque nós estamos falando daquele que tem todo o poder nos céus e na terra e que é autor e consumador da nossa fé, que entregou a vida dele naquela cruz para que nós tenhamos vida. E nós não estamos falando de 70, 80, 50, 20, 30 ou 40 anos, não. Nós estamos falando de vida eterna com Deus. Com Deus. E eu vou finalizar já. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo assim, olha. Porque o pecado, no último versículo, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Entendeu, igreja de Roma judaizante? O pecado não terá domínio sobre vós. Sabe por quê? Porque quem habita no seu coração sou eu. Você não serve mais através de sacrifícios, não. Eu sou o sacrifício vivo que se entregou por você para que você tenha vida. Então, se você entende isso, já não é mais você que vive. Sou eu, Cristo, que vivo em você. Amém, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Você viu como é que não precisa falando, olha, você não deve usar saia assim. Você não deve usar roupa assim. Você não pode fazer assim. Até pode, não pode? Pode. Mas na Bíblia que é mais gostoso, porque a Bíblia, ela é o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações. Ah, não pode usar tal roupa assim, não pode fazer tal coisa assim. Então, não é irmãs não, igreja do Senhor. As minhas vestes, o meu comportamento. Elas são de acordo com os valores que eu tenho. Irmãos, a única coisa que muda comportamento são valores. Os nossos valores, eles são valores do alto. É a palavra de Deus, olha. Regra de fé, princípios, os valores de Deus, Cristo para as nossas vidas. Então, quem vive segundo esses valores tem comportamento diferente. Não é melhor e não é pior, não. Mas é diferente. Sabe por que é diferente? Porque vive de acordo com os valores do alto, os valores de Deus. Quem vive de qualquer jeito, não vive segundo os valores cristãos, os valores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz o que quer, faz o que acha que deve. Mas esse negócio de opinião dá errado. A minha opinião, mano, olha, eu te respeito, eu te amo, mas sabe o que eu quero saber da tua opinião? Um abraço para você, querido. Olha só aqui, ó, a regra de fé é essa aqui, ó. Gosto de você, amo você, vamos tomar um café junto, vou conversar com você. Agora, comportamento é medido de acordo com os valores que eu vivo. E os valores do Cristo, os valores do cristão, são os valores do alto, os valores do céu. Se tiver fora disso,
nem discute, pode saber que tem errado, porque não tem Deus nesse negócio. Porque quando Deus está no negócio, é porque está de acordo com a palavra. Amém, irmãos? Eu vou parar aqui. Que Deus continue falando ao meu coração. E que essa noite seja uma noite de paz, uma noite de bênção. Toda tribulação, toda angústia, toda aflição, que ela em nome de Jesus seja repreendida nesse seu coração. Amém, irmãos? Irmã Luciane. Graças a Deus por essa palavra. O Senhor tem misericórdia de nós, né? Está sempre nos alertando. Nós possamos viver a palavra do Senhor, né? Quinta-feira, culto das causas impossíveis. Sejamos todos juntos aqui para clamarmos ao nosso Deus, que está com as suas mãos estendidas, o seu ouvido atento às nossas orações. Aleluia. Glória a Deus. Então, quinta-feira, às 19h30, culto das causas impossíveis. E na sexta-feira, o que tem mesmo? Ah, os irmãos estão ligados. Então, tá bom, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Agradecendo a Deus porque Ele é bom. Né? Se Ele fala conosco é porque Ele nos ama. Não é? Que nós possamos ouvir a voz do Senhor e guardar a sua palavra. Vamos orar, então. Confiar no Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Obrigada, Pai, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Senhor, que essa palavra, Senhor, possa frutificar nos nossos corações, que nós possamos viver a tua palavra, que o teu Espírito Santo possa se agradar de nós, ó Deus, que nós possamos viver de acordo com a tua vontade, Senhor. Ó Deus, nós somos templo do Espírito Santo e que nós não venhamos a entristecer o teu Espírito, meu Pai. Abençoa a tua igreja, cada um dos teus filhos aqui presente, cada lar aqui representado. Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, em segurança. Nos dê uma noite em paz, guardada por ti. Ó Deus, visita os lares nessa hora. Eu continuo te apresentando a irmã Marilene, dá saúde à tua filha, Senhor. Repreenda todo o mal em nome de Jesus. Fica conosco, é o que nós pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Bênção apostólica. Tá bom. A Júlia, ela está pedindo oração pelo Isaías, que vai no otorrino amanhã, que talvez ele tenha que fazer uma cirurgia. Então vamos orar. Né? Traga o meu amigo aqui. Vem cá com sua mãe, Isaías. Glória a Deus. Aqui. Salinha amanhã. Vamos orar? Isaías vai orar. Ele vai fechar o olhinho dele e vai orar. Vamos orar, irmãos. Estenda aqui as suas mãos. Senhor Deus e Pai Celestial, estamos aqui diante, Senhor, da Tua Majestade. E nessa hora, Pai, de forma específica, nós te apresentamos a vida do Isaías. O Senhor está no controle, o Senhor está na direção, o Senhor tem guardado, o Senhor tem cuidado e cremos que continuará, Senhor, cuidando, guardando, direcionando. Senhor, tudo está posto diante de Ti. A Tua vontade, ela é perfeita, ela é boa, ela é soberana. Mas, Pai, nós clamamos, ó Deus, nesta hora. Toma ali, Senhor, a direção, se à frente, porque Tu és o médico dos médicos. Um diagnóstico será dado, mas o diagnóstico ele muda. Se o Senhor se o Senhor assim o quiser, se for assim a Tua vontade, porque o Senhor conhece o coração da mãe, o Senhor conhece o coração, Senhor, da Tua serva. E, Senhor, será o que for melhor. E aquilo que acontecer, o Senhor está na direção e será para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, entregando Isaías em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós aqui nesta noite, com toda a igreja que aguarda a breve volta de Jesus. Digamos juntos, amém. Amém, irmãos.